Oi, pessoal. Vamos estar continuando nosso estudo hoje. Semana passada eu acabei não postando porque eu tive uma semana de provas da faculdade, então achei que era melhor não fazer. Mas vamos voltar agora então. Hoje a gente vai começar a ver o que aconteceu logo depois de Caim e Abel, que a gente viu na aula passada. E então hoje é a aula número 11, em que a gente vai ver como a humanidade começou a crescer e como ela se corrompeu. Então a gente vai ver sobre o início da civilização, o que Satanás planejava durante essa época, Noé e o dilúvio, que são dois tópicos que a gente vai falar bastante, e a aliança de Deus com Noé. Então, começando, o início da civilização. Como a gente viu lá passada, Caim matou Abel e aí ele foi amaldiçoado por Deus e foi expulso, mas ele não morreu. A Bíblia fala que ele tomou sua esposa e saiu daquela região. Então, Caim gerou descendentes e gerou povos. Não só ele, como Adão e Eva tiveram muitos outros filhos, entre eles Sete. E a gente vê que, conforme o tempo foi passando, as pessoas foram se multiplicando muito rapidamente. Porque o povo naquela época, eles viviam muitos e muitos anos. Até que a gente vai ver, mais pra frente, é, Deus coloca um limite de 120 anos de idade para as pessoas depois de Noé. Depois que acontece toda essa história que a gente vai ver aqui, aí Deus coloca esse limite. Mas antes, então, as pessoas viviam muito tempo. Tanto é que, se a gente for ver na Bíblia, tem pessoas que viveram quase um milênio, como Matusalém, que viveu mais de 900 anos. Era comum as pessoas chegarem acima dos 800. Então, a população aumentou numa velocidade tremenda, né? Porque ninguém morria, todo mundo vivia muito tempo. E aí eu deixei esse texto aqui de alguns exemplos de povos que foram criados, que se encontra em Gênesis 4, do versículo 20 ao 22. Ó, Ada deu à luz Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. E esses aqui são só alguns exemplos de pessoas que formaram tribos, povos que faziam coisas diferentes, né? O povo que cuida de tendas e rebanhos, os povos que tocam harpa e flauta, ou o povo que mexe com bronze. Então, a população cresceu num ritmo estrondosamente rápido. E com o crescimento veio também o pecado, né? E a gente vê que a humanidade se corrompeu muito rápido. E por que isso aconteceu, né? Então, os planos de Satanás. A humanidade cresceu muito rápido e a gente já tinha conhecimento do bem e do mal e praticava o mal, né? Não era todo mundo que seguia Deus. E Satanás ainda tinha um plano para atrapalhar mais ainda os planos de Deus, né? E então, conforme a humanidade cresceu, também cresceu o pecado e Satanás também estava fazendo uma outra coisa. Que eu não sei se vocês lembram quando eu tinha falado da maldição que Deus tinha colocado sobre Adão, sobre Eva e sobre a serpente, né? Entre elas tinha uma parte que falava de uma profecia, né? Que o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente, né? Que eu deixei aqui, ó, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E por que eu estou trazendo isso de volta? Porque Satanás, vai fazer de tudo para impedir essa profecia, né? Então, o primeiro plano dele foi corromper a humanidade. Então, como diz em Gênesis 6, 1 a 2, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Os filhos de Deus, quando fala aqui, não é tipo o filho da promessa ou o povo de Deus. Não, aqui quando diz os filhos de Deus, está se referindo aos anjos. E nesse caso, anjos caídos, né? Que aqui fala como se eles viram elas como bonitas, mas isso era tudo um plano para justamente acabar com a pureza da humanidade.
Porque os filhos que nascerem deles não seriam humanos completos, né? Eles seriam uma mistureba, uma coisa estranha, meio anjo, meio pessoa, e isso foi uma abominação. Então, não só a humanidade estava com um nível de pecado absurdo, os anjos os anjos caídos estavam fazendo abominações na Terra que Deus não podia deixar acontecer. Isso era uma das maneiras de corromper a semente da mulher, a descendência da humanidade, né? Então, Deus também trouxe o seu plano, né? Que é a história de Noé. Então, a humanidade estava naquele estado completamente corrompido e Deus tem até um texto que fala que Deus ficou muito decepcionado com a humanidade, então ele decidiu destruir ela, né? E então Deus encontrou um homem justo, Noé. E eu acho que vale lembrar que fala no texto que Deus encontrou um único homem justo. Gênesis 7:1. Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Para ver como o negócio estava feio. Todos os povos, todos os lugares, tudo que existia na terra estava corrompido. A única pessoa que ainda era justa era Noé. Então Deus escolheu ele para salvar. Isso é um padrão que a gente vai ver muitas vezes na Bíblia. Deus não pune o justo junto com os pecadores. A gente vai ver aqui, né? Deus viu que ele era justo, então o que ele fez? Ele escolheu ele para ser salvo. E mais para frente, várias outras vezes, quando uma pessoa está no meio dos pecadores ou as pessoas corrompidas, Deus não vai punir todo mundo junto. Deus podia simplesmente, é só um no meio de milhares, eu vou matar todo mundo de uma vez. Mas Deus não fez isso. Ele tirou esse um primeiro, que era Noé e sua família, e depois que ele causou o dilúvio. E acho que vale lembrar que 8 pessoas entraram na arca, não foi só Noé. Foi Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas dos 3 filhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Entre eles, quem a gente conhece é o próprio Noé e os 3 filhos, que eram Sem, Cam e Jafé. Que mais pra frente vão formar povos depois do dilúvio, né? Porque toda a humanidade, depois do dilúvio, veio da família de Noé. E então o que aconteceu nessa história, né? Deus escolheu Noé e falou: Noé, construa uma arca para você se salvar, porque eu vou mandar um dilúvio que vai matar tudo. Eu me arrependi de criar a humanidade, eu vou matar todos. Mas eu vou salvar você, a sua família e um par de cada animal. E tem alguns animais que entraram 7 pares, que eram os animais puros, coisa assim. Mas Deus fez isso para como se fosse purificar, limpar, dar um reset na humanidade. Porque todo mundo estava corrompido, estava tudo um caos. Tinha. As pessoas eram todas muito pecaminosas e também tinham as misturadas, né? Que eram anjo misturado com pessoa, que também eram abominações. E aí, Deus deu essa ordem para Noé. Noé foi construir sua arca por anos. E quando diz anos, é muito tempo mesmo. Noé entrou na arca com mais de 600 anos. Então Noé trabalhou nessa arca por muito tempo mesmo. Talvez décadas. Se não mais de 100 anos, não sei. Não dá pra saber exatamente. Mas, enfim, Noé obedeceu a Deus e todos os animais foram enviados para a arca e a família de Noé entrou e caiu o dilúvio. E o que foi o dilúvio? O dilúvio foi uma grande chuva, e uma chuva de escala global, porque choveram por 40 dias e 40 noites e a terra inteira se inundou. E a gente fala 40 dias e 40 noites, só que Noé ficou muito mais tempo do que isso, porque os 40 dias e 40 noites foi quando a água encheu. Depois Noé teve que esperar ainda para a água baixar. Então eles ainda ficaram muitos e muitos dias, eu acho que foram meses, em que eles tiveram que esperar para a água baixar. E aí Noé enviou uma pomba para ela ir e voltar para ver se tinha terra. A primeira vez a pomba foi e voltou, não tinha o que fazer. A segunda vez ela foi e voltou com
uma folhinha ou um galinho. Então Noé viu que já tinha algumas plantas, mas se ela voltou, quer dizer que ainda tinha, não era o suficiente. E a terceira vez Noé mandou a pomba e ela não voltou mais. Então já tinha lugar para a pomba habitar. E então, depois Noé foi e saiu da arca, todos os animais. E o que ele fez? Noé fez um sacrifício a Deus, um sacrifício de agradecimento por, por Deus ter salvo sua família e por ter feito tudo isso por ele. E o que veio depois disso então? Foi a aliança de Deus com Noé. Quando Deus fez esse sacrifício, quando Noé fez esse sacrifício para Deus, o Senhor se agradou disso, né? E então Deus fez uma promessa com Noé, que está em Gênesis 8, 21 e 22, que diz assim, né? O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então, a promessa de Deus com Abraão, com Abraão não, a promessa de Deus com Noé é que ele não vai destruir mais a terra dessa maneira. Que foi realmente uma maneira bem violenta, né? Ele acabou com a terra por completo, só sobrou uma família e os animais. Mas esse foi o jeito de Deus de limpar a terra de toda a sua corrupção. E uma vez que Noé fez esse sacrifício, Deus se agradou, falou: Eu não vou mais fazer isso de novo. Tanto é que ele fala, né? Enquanto a terra durar, vai ter plantios e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E isso não vai acabar. E o símbolo dessa aliança que Deus fez com Noé é justamente o arco-íris, né? O arco-íris que a gente vê até hoje. Porque essa é uma aliança que Deus não fez não só com Noé, mas ele fez com toda a humanidade, né? Ele disse que nunca mais vai amaldiçoar a terra desse jeito. Então, isso vale até hoje. Então, a gente vê que Deus prometeu que não vai mais acabar a terra desse jeito. E depois disso, acho que é um ponto muito interessante, é que só depois do dilúvio que a humanidade começou a consumir carne. Interessante, né? Que antes as pessoas não comiam carne. Isso que é uma coisa que a gente acaba só reparando quando a gente lê esse texto de Noé, que é em Gênesis 2 a 4, 9. Gênesis 9, versículo 2 a 4. Isso aqui é Deus falando, né? Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Esse é um texto muito interessante mesmo, porque tem muita informação nele, né? Primeiro que, a partir de agora, os animais temerão o homem, eles têm medo do homem. E isso é o que a gente acaba vendo, né? A maior parte dos animais, quando se aproximam de um humano, só sai correndo, né? A gente conhece, a gente vê na natureza isso mesmo. Ou atacam o homem justamente por se sentir ameaçado, né? E isso é realmente o que a gente vê acontecer, mas acho que o que é mais importante desse primeiro versículo é que Deus fala que eles estão entregues em suas mãos. Então, a partir de agora, Deus nos deu a permissão para consumir os animais, aves, animais selvagens, peixes, tudo isso. Antes não tinha. Isso é um negócio muito interessante. Que, mesmo com a humanidade toda corrompida daquele jeito, eles não comiam animais, eles só comiam vegetais. Os humanos eram herbívoros, né? Ou vegetarianos. E o, a maior prova disso é justamente no versículo 3, que fala assim, né? Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Então como se Deus estivesse falando, olha, antes eu deixava vocês comerem só os vegetais, agora eu deixo vocês comerem tudo. E eu acho que o versículo mais importante dessa lição, e talvez até é um aprendizado super importante para toda a história da humanidade, toda a história do Velho Testamento, é esse último versículo. Mas não comam carne com sangue, que é vida.
Não, não é por, tipo, pelo ato de comer, mas é porque, eu não sei se vocês lembram, quando eu falei de Caim e Abel, que o sangue de um animal é a vida dele, é aqui que tá falando. Deus falou isso. O sangue que é vida. Porque o sangue é a vida do animal, o nosso sangue é a nossa vida. E é isso que nos. É isso que Deus não deixou o homem consumir. Porque o sangue no caso, seria para o sacrifício, que é justamente a maneira de se trocar o nosso pecado pela vida do animal. E a gente vai ver esse princípio de Deus durante todo o Velho Testamento. E no Novo Testamento sendo finalizado em Jesus. E essa é a história de Noé. Eu passei meio rápido por ela, mas eu, de, eu deixei os versículos aqui, né? Que eu acabei falando. E a história de Noé passa nesses capítulos, né? Que são. É uma história bem interessante de ler e tem uns pontos muito importantes. Primeiramente, acho que vale sempre lembrar: Deus não pune o justo junto com o ímpio. Como ele fez com Noé, como ele vai fazer com Ló e como Deus vai fazer com várias pessoas durante a Bíblia. E outro princípio que eu acho que é muito importante aqui é que o sangue é a vida. Essas são as duas coisas mais importantes dessa aula. Mais do que a vida de Noé, mais do que a sua história, do que aconteceu. Esses dois princípios são muito importantes. E é isso a aula de hoje, gente. Espero que tenha dado para entender. Até mais.